aqui outra vez. Ninguém acreditava, hein? Puxa, olha, eu vou falar uma porção de segredo para vocês. Mas é segredo mesmo. Ó, primeiro assunto. Veio um cometa de fora do sistema solar, lá das galáxias, não sei das quantas. É verídico. Eu fui encontrar isso no Nat Geo. Nat Geo quer dizer National Geographic. É um negócio de gringo mesmo. Mas aí veio o tal cometa e um holandês, parece que é holandês, até o nome dele eu não gravo mesmo. Aí ele percebeu o tal cometa a toda velocidade chegando para cá. Mas aí veio o tal cometa lá do não sei aonde. E o holandês descobriu o tal cometa. Ele tinha um aparelho bacana para identificar esses objetos voadores. Aí ele identificou o tal cometa e a NASA, observando que era alguma coisa muito estranha, que vinha fora do sistema solar, lançou um foguete atrás do cometa 100 mil quilômetros por hora. Uma velocidade extraordinária. Por enquanto nós não estamos usando não. Mas aí chegou lá, jogou um drone em cima do cometa, o drone pousou no cometa, pegou um pedaço do chão do cometa e trouxe para examinar. E quando do exame, observaram que não era nem areia, nem argila, nem nada do que é conhecido no chão dos objetos. Era aminoácido. Aminoácido é a gênese da proteína. Ora, o chão do tal cometa era feito de alguma coisa que produzia proteína. Então isso é uma coisa extraordinária, é um caso para ser comentado e perguntado, todo mundo dá opinião, de onde é que veio, como é que foi, o que é que está fazendo, mas não houve mais nenhum comentário, não vi mais nada, nem no Nat Geo, nem no History, nem no Discovery. Está tudo escondido. Então, a gente fica com a ideia de que coisas muito interessantes não são reveladas. Não nos são reveladas. Por exemplo, é a coisa que tinha que ser discutida. Na revista, também a Scientific American, então a revista é em português, mas mostrando que eles conseguiram alguma amostra da tal matéria escura. Matéria escura é coisa que anda por aí. Mas é coisa do espaço. Aí foram e identificaram elementos que servem como infraestrutura molecular atômica. Então tem um quark, tem o bóson, tem o axion, tem o fermion e uma porção de coisas que nós normalmente não temos na nossa infraestrutura atômica ou subatômica. Então, os neutrinos, as ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais, pelo que eu pude ler ali, são provocadas lá, são produzidas pelos buracos negros. Buraco negro. E mostrou ali que buracos negros se entendem, um se mistura com o outro, coisas interessantíssimas.
E nós hoje podemos observar que numa outra revista também, deles também, tal do Scientific American, um estudo ou quase estudo sobre os muons. O que é o muon? Muon, sei lá, o nome não é dos mais elegantes, não. Mas eles explicam que é um tipo de partícula do átomo. Então seria uma partícula 200 vezes mais pesadas do que o elétron. Ou seja, um elétron que vale por 200. E depois ele explica ali que tem um spin. Quando o spin está virado para cima, ele tem uma função. Quando o spin vira para baixo, tem outra função. Está tudo ali bem explicado, mas olha, eu não consegui acompanhar, não. Mas é muito interessante, porque a gente chegar a ter contato com a matéria escura. Isso é fora do comum. Bem, e tem muita gente que não acredita, né? Mas eu vou contar um episódio que meu pai foi o protagonista. Ele chegou lá na praia e disse: vamos pescar? Vamos pescar. Aí eu fingi que não, porque lá não tem muito, é ali perto de Bicuí. E lá não é muito bom de peixe, não. Você fica ali meia hora, sai uma palombeta. Aí eu fingi que não entendi, ajudei a botar o barco na água. É um barco a remo, mas que muita velocidade, é de treinamento de corrida. Então lá foi, meu pai foi se afastando, porque a praia é assim lá em frente, lá de casa. E eu fui até o estacionamento, porque lá os carros não vêm até em casa. Fui até o estacionamento, minha vizinha estava chegando, eu ajudei muito bem senhora, ajudei a trazer a bagagem. Quando eu estou chegando em casa, vem a minha primeira esposa e diz: seu pai está querendo tirar o barco da água. Eu digo: mas que é isso? Pescaria de 10 minutos? Aí fui lá, olha, meu pai estava cinza. Ele é claro, branco, muito branco, louro, era. E estava cinza. Aí ele olhou para mim, meio desconfiado, disse: olha, eu vi feito um avião, sem asa, sem motor, sem... Aí eu me lembrei, como ali é comum passar essa rota Rio-São Paulo, mas passa muito alto, você só vê um ponto brilhando. Eu digo: como é que ele pode ter confundido? Não é possível. Bom, mas aquilo ficou me indagando e, conforme ele disse isso, que era minha esposa, só teve uma alucinação. Ele calou-se, não tocou mais no assunto. E eu achei que havia alguma coisa. Talvez algumas semanas depois eu me lembrei e fui perguntar. Aí ele contou a história. Conforme ele se afastava da praia, no barco naturalmente, ele viu assim, saindo por cima da montanha, do lado de Mangaratiba, feito um corpo de um avião. Mas muito pequeno, talvez do tamanho de um lápis, e vinha em direção ao rio, em direção a leste, né? De oeste para leste. Aí ele olhou aquilo e de repente a coisa parou lá em cima, no ar.
E depois voltou, continuou no percurso em direção ao Rio de Janeiro e sumiu. Um pontinho, sumiu. Ele ainda se afastava da praia quando, disse ele, ouviu feito um enxame de areia, um enxame de abelhas, perdão, em cima dele. Quando ele olhou para cima, o tal objeto estava em cima dele. Ele narrou a coisa como se fosse assim um tamanho de um navio, uns 70 metros de comprimento, estaria assim uns 200 metros de altura, alumínio fosco, um cilindro de alumínio fosco com as extremidades ogivais e ao longo eixo correndo feito um balaústre preto. Ora, aí parece que ele entendeu que tinha alguma coisa fora do comum. Manobrou o barco rapidamente, fez tudo o que pudesse para voltar para a praia. E disse ele que chegava a envergar o remo da força que ele fazia. Ele tinha um bom desenvolvimento muscular, ele era professor de educação física também, além de dentista. E então ele diz que conforme ele tentava gritar para quem estivesse na praia e não tinha ninguém, porque era uma quarta-feira de julho, a última quarta-feira de julho à tarde, e estava o meu filho, garoto, com 8 anos, estava brincando de fazer estradinha para carrinhos ali na areia. E então, conforme ele olhou uma vez, olhou outra vez, a coisa se distanciou na perpendicular, não mais em direção ao longo eixo, e sumiu, de repente. Eu imagino que, para sumir de repente, ou chegou num outro estágio da matéria, ou então saiu por ali a mais de 30 mil quilômetros por hora. E, de qualquer modo, alguma coisa estranha. Meu pai, que antes desse episódio ele debochava, ele ria quando se falava em disco voador, nunca mais tocou no assunto. E eu, sinceramente, nunca vi um aparelho desse. Se eu visse, eu ia correr, estava correndo até hoje. Porque a gente nunca sabe de que se trata, né? Se é amigo ou menos amigo. Mas me parece que são coisas muito interessantes. Agora estavam mostrando, em 2004, o Nimitz, um porta-aviões gigantesco, pegou no radar uns objetos que se moviam lá muito longe e tal. E os objetos se moviam e dava se movendo por lá. Eles enviaram 2 aviões de combate com aqueles pilotos soberbos e saíram por ali e foram em direção ao... E os objetos ficavam pulando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e os aviadores com seus aviões de combate voltaram e a fisionomia deles parecia até que eles estavam tristes, humilhados, porque soberbos homens de combate, e o negócio saiu da frente deles. E me parece interessante a gente saber desses relatos, porque quando se fala daquele sítio 51, que é uma base
americana, em que dizem que capturaram discos voadores que caíram, objetos, sei lá de onde, e também que fizeram necrópsia nos seres que ocupavam os aparelhos. E coisas muito interessantes de se discutir. Mas parece que as pessoas não se ligam muito, não. Porque mesmo na televisão fechada ali, nesses canais, não se vê tocar no assunto. Eles dão a notícia e me parece que era o caso de cientistas e pesquisadores e jornalistas estarem discutindo esses fatos. Mas parece que procuram esconder. A ciência, no meu entender, deveria ser para todos nós e não ficar como um quisto em apenas algumas pessoas vão ter esse direito. Isso me faz lembrar uma vez, muitos anos atrás, eu já exercia minha profissão, dentista, e me lembrava bem, eu estava ainda com aqueles conceitos de física do secundário. Então, encontrei ali na praia, me apresentaram, eu era professor de física do Colégio Militar. E fomos conversando e ele era espírita. E eu nem espírita era. Mas, como ele era professor de física, eu comecei a trazer aqueles conceitos de física e comecei a imprensá-lo na teoria espírita. Até que ele me disse uma frase que me calou até hoje. Matéria não existe. Ora, pois eu sou tão rudimentar que eu só vejo matéria, só sinto matéria. E para alguma radiação, só a radiação do Sol, que também queima um bocado a gente. Bom, mas hoje eu entendo que pelas nossas observações aqui e em outros lugares também, em que os nossos médiuns fazem contatos imediatos do terceiro grau com a galera lá de cima, galera do lado, galera do outro, galera lá de baixo. Então, eu vejo que parece que eu é que sei pouca coisa do assunto. Porque se matéria não existe, tudo é força, tudo é energia. Inclusive isso que nos parece matéria. Bem, ele era um professor de física e espírita, e eu nem física nem espírita. Então ele sabia o que estava dizendo. Eu nesse momento estou me lembrando do filme que eu assisti ontem, um filme japonês, que faz uma descritiva do que foi a bomba de Hiroshima por dentro de quem estava ali. Olha que coisa pavorosa. Eles estavam fazendo ali seu cotidiano. O Japão já estava com a guerra perdida, mas continuava lutando, coisa de talvez mais uns 2 meses ou 3.
Eles não tinham mais força aérea, não tinham combustível. A Rússia avançou pela Manchúria e não deixou nada para eles, já estava ali pela China e eles cercados, completamente cercados, não tinham mais, até o poderio da armada japonesa estava quebrado. E então não havia necessidade de atacá-los com bomba atômica. Não, é só você consultar a história. Não havia. Mas parece que eles queriam experimentar essas armas. E Hiroshima foi urânio 235. A experiência deu certo. E Nagasaki foi plutônio. A experiência deu certo. Mataram assim logo de uma vez. As casas de madeira, nesses lugares frios, eles usam usam construções de madeira. Queimou tudo, 6.000 graus. Uma brutalidade absolutamente desnecessária. E então, nesse filme em que eles fazem um reviver daquele horror, então você vê aquilo, pessoas derretendo, pessoas queimadas, pessoas feitas zumbis, mas muita gente de um lado para o outro sem saber o que aconteceu. Uma violência inenarrável. Aquilo me chocou. Foi num canal, foi num desses canais ali que aparecem essas coisas menos comuns. Mas a gente vê que coisa absolutamente desnecessária. E, sinceramente, isso me deixa uma preocupação. Porque hoje um senhor que foi o chefe da KGB decidiu fazer com que um país lá cujo território pertenceu à Rússia, onde ele hoje é o presidente, o primeiro-ministro, ele é tudo. Então ele decidiu retomar aquele... Porque um dia foi da Rússia. Imagine se os portugueses chegam aí e dizem, não, o Brasil foi de Portugal e nós vamos tomar de volta. Bem, é uma questão conceitual. Mas ele não... Se ele quisesse simplesmente tomar, ia ser uma destruição tremenda. Mas se ele lançasse a tropa dele, em 5 dias acabava a guerra. Agora, ia ser uma matança, uma monstruosidade maior do que já está. Ele preferiu fazer incursões. Ele não é um estadista. Ele é o chefe de polícia, o chefe da KGB, que passou a ser dono da KGB e de outras empresas. E então nós hoje vemos aquela violência toda, matando civis inocentes, idosos, mulheres, crianças, gente que nem sabe o que está se passando, sendo violentamente assassinados. E isso realmente preocupa, porque inclusive ele fala em artefatos de liberação de energia atômica. Olha, isso é muito grave, mas é muito grave, porque uma dessas bombas começar a pipocar por aí, cada um jogando as suas bombas,
vai sobrar muito pouca coisa. Talvez nem sobre alguma coisa para nós. Ainda que estejamos do outro lado do mundo. Se ele lançar uma bomba ali, o outro lança uma bomba lá. E então eu lanço 10 bombas aqui, o outro lança 20 lá. Eu pude observar numa dessas revistas uma experiência em 1948, apenas 3 anos depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Um atol lá de Mururo, não sei das quantas, um atol lá em que os americanos faziam as experiências atômicas. Então, esse oficial da Marinha foi escalado para ficar com outros oficiais a uma distância de 30 quilômetros da explosão da bomba experimental de 10 megatons. A bomba de Hiroshima foi de 200 quilotons, 200 mil toneladas de dinamite. 10 megatons são 10 milhões de toneladas de dinamite. Então, quando a tal bomba foi experimentada a 30 quilômetros, ele diz que sentiu como se o cabelo dele incendiasse. Agora você imagina se cada um cisma de lançar bombas de 10 megatons ou mais megatons por aí. Nova York, 10 megatons, acabou, sumiu. Moscou, 10 megatons, sumiu. Los Angeles, Pequim, dá para preocupar. Nunca se sabe o que está na cabeça de uma pessoa que cisma de fazer guerra porque acha que aquele território devia ser meu. Imagine, se o território é meu, foi meu, e eu quero de volta, então eu faço a guerra. E milhares de pessoas vão sendo mortas e feridas. Até que ponto vai a maldade do homem? E lá na Bíblia está lá escrito, o homem é mau. Eu fiz o curso de teologia. É inacreditável, o homem é mau. Nem tanto, não é? Olha, tanto ou mais. Vi uma notícia numa dessas televisõezinhas de bolso, esse aparelhinho pretinho que a gente leva no bolso. Numa calçada, numa região residencial de São Paulo, na calçada ali, o sujeito com uma caixa, mexendo numa caixa, veio um cachorrinho abanando o rabo, talvez imaginando que a caixa tivesse alguma coisa, algum quitute, e chegou ali cheirando, o cara tirou o revólver e matou o cão. Gente, nem o demônio teria coragem de fazer uma brutalidade dessa. O homem é mau. Parece que nós já narramos um bocado de maldade aqui, né? Vamos esquecer isso. Vamos falar de outra coisa. Quem sabe? Está ali na revista um automóvel sem motorista. Pior, sem volante. E o sujeito entra ali no automóvel, certamente que toca os botõezinhos para dizer onde é que quer ir, e o troço
Se me falassem isso há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, nem tanto, só um pouco mais jovem. Eu devia ter, talvez, uns 20 anos, vamos dizer. Hoje tenho 84. Mas que me falassem numa coisa dessa só podia ser imaginação, só podia ser absurdo, mentira. E está aí, o automóvel que não precisa de motorista. Bom, que vale que o meu ainda precisa de motorista. Quando eu não dirijo, meu sobrinho ou minha mulher dirigem. Eles não confiam muito que eu dirija, não. Eles ficam meio receosos. Ou meio ou muito. E eu dirijo bem mesmo. Até hoje não consegui derrubar um poste. Mas nós estamos vendo o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. E hoje são diversos países que já têm seus carrinhos passeando, seus carrinhos automáticos passeando na Lua. A China botou um carrinho passeando do outro lado da Lua. E agora descobriram que os polos da Lua têm água. E água gelada. O que significa que indo para lá você não vai precisar geladeira, nem gastar energia com geladeira. Já tem a água gelada. Agora, talvez a atmosfera não seja muito amigável, não. Eu imagino que para respirar tem que levar o ar daqui. Ou então transformar aquela água. Aí tem que ferver a água, né, para sair o oxigênio da água. E também tem que botar alguma coisa para poder. Você não vai sair tentando respirar o vapor da água, né? Mas nós já observamos e estão falando em avançar até Marte. Talvez façam primeiro uma base na Lua, para depois... E pelas conjecturas, o que se lê em periódicos e em revistas, né, é que até 2036 já tenhamos a base. E Marte até 2050. São apenas 30 anos daqui lá. Quem sabe eu já estarei na minha próxima reencarnação. E talvez até eu possa ir até Marte. Ou qualquer um de nós, né? Não é que eu esteja sugerindo que nós temos que passar dessa... ou ter que desencarnar, não é? Não sei. Eu, pelo que eu sei, pelo que eu sinto, todo mundo diz, eu vejo as pessoas dizer, todo mundo tem mediunidade. Eu não tenho. Não vejo, não falo, não sinto, não coisa nenhuma com os habitantes do mundo espiritual. Mas meu pessoal aqui é todo mundo médium e todo mundo faz o seu contato. E eu acho que lindo, porque eu não tenho nada, não faço nada. Apesar de que foi um episódio bem interessante, né? Nós reunimos aqui os médiuns todos e cada um tendo lá o seu encosto
E olha que eu me divirto com aquilo, né? Então eu também danço e tal. Mas eu estou lendo um livro sobre mediunidade que foi escrito pelo diretor da uma entidade Federação Espírita de São Paulo. Falecido ele. Mas é um livro muito inteligente, inclusive com fotografias das posições e tal. Então ele me mostra uma posição ali, uma fotografia, em que o companheiro médium levanta os braços e diz, aí serve como antena para receber energia positiva. Eu não tive outra, estava o pessoal aqui todo dançando, aí, veja você, aí eu fiz assim, para receber a energia positiva. Depois é que eu entendi, para quê? Eu não vou dançar, não vou me plantar bananeira, não vou... Eu não sei nada de mediunidade, para que eu... Olha, não deu outra. Eu senti como se tivessem enfiado 2 luvas de chumbo pesadas nas mãos, com a pulseira das luvas apertadas. Eu achei aquilo extraordinário, não tem nada bom, que beleza, luvas de chumbo. Hoje eu entendo. O cara lá, os camaradas, os Exus que estão aqui sempre nos acompanhando, devem ter dito assim, ô seu idiota, você quer energia positiva para quê? O que você vai fazer com a energia positiva? Então toma essa luva para você entender que não tem nada que se meter na coisa. Então, conforme minha cunhada que dirige aquele movimento todo, e ela passou por mim, e quando ela passou por mim, a luva da mão esquerda desapareceu. Mas ficou a pulseira apertada. Mas eu estou achando ótimo, né? Aí quando acabamos aquele movimento, aquela dança toda, aquilo lindo, a luva da mão direita desapareceu, mas ainda a pulseira apertada. Então fomos movimentando e veio o pessoal dos nossos amigos que vêm também participar, e já se cuidando de uma organização, então, porque aí a gente recebe essas visitas de Exus e Pombagiras e uma série de entidades. E naquele desenrolar também desapareceram as pulseiras apertadas. Bem, resultado, eu não tenho mais coragem de levantar os braços assim, porque, sei lá, a próxima luva pode não sair mais. Mas, de todo modo, nós temos... Olá, a doutora Sônia, minha esposa, chegou agora. A fome ela conhece toda essa movimentação espiritual. Ela é médium, então ela vê fantasma, fala com fantasma, ouve fantasma. Teve um dia até que ela disse que viu o meu fantasma que eu quero dizer é o meu espírito. Aí
um sujeito dessa idade, todo de preto, veja você, todo de preto, com capuz, não aparecia o rosto, nada. E quando ela viu essa coisa, meu espírito, veja você, estava do meu lado assim, dormindo, né? Quando ela viu aquilo, foi orar. Aí o companheiro saiu pela porta, foi embora. Agora veja, fiquei eu sem o meu espírito. Quem sabe que eu arranjo um outro espírito? Também para não ficar totalmente sem uma manifestação. Mas olha, veja bem, eu até já já deixei isso numa gravação, em que há pessoas que não acreditam e dizem assim, eu sou ateu. Ah, tá bem. Então, nós tivemos uma origem. E essa origem? Ah, não, é o acaso. Ah, o acaso, vamos localizar o acaso. Nada. Bom, então você é produto do nada? É produto do coisa nenhuma? Então, eu não sou religioso, mas se eu fui produzido, tive um início, do nada é uma humilhação. Imagine a gente ser feito do nada. Agora, do que eu estudei anatomia, fisiologia, histologia, angiologia, o que eu estudei, um livro desta idade e desta grossura. Então eu faço aqui uma torre, eu tenho ali os livros na biblioteca, eu ainda tenho ali. Dá para fazer uma torre de, sei lá, 1,5 metro ou mais. O camarada, para inventar a gente, para construir a gente, tem que saber isso tudo. Para saber isso tudo, só Deus. Deus, o que você queira chamar, um coletivo, uma coleção de inteligências universais, qualquer coisa assim. Mas tem que ser alguma coisa que possa saber tudo isso que está naqueles livros, para inventar a gente, inventar uma formiga. Então, alguma coisa muito fantástica tem que, além da nossa imaginação, para inventar a nossa vida, ou a vida de um modo geral, qualquer vida, até do arvoredo. Dali, numa dessas gravações, eu imaginei a conversa de duas formiguinhas, dessa que fica ali na mesa da copa, que é quase microscópica, e uma chega para a outra e diz, olha, eu ouvi falar num tal de elefante. Ela vai dizer, a outra vai dizer, não, não é possível. Um fragmento da unha dele é maior do que nós. A unha dele é do tamanho do nosso formigueiro. Não pode existir. Esse é o ateu. Nada para ele pode existir, além do que ele pode ver, tocar, sentir. A minha proposição para
para o nosso futuro é que nós precisamos de paz, paz, humildade. Humildade, quando nós tivermos uma desavença e que haja momento de defesa de uma posição contra outra posição, a melhor coisa é que, humildemente, a gente desista da nossa posição e o que vai acontecer é que depois passou, que importa qual foi a atitude vitoriosa. O importante é que ficamos em paz. O imediatamente oposto à paz é a violência. E com a violência não se vai a lugar nenhum. Ou se vai a mais violência. A minha proposição, que eu quero deixar de todo o coração, vamos viver em paz, vamos aceitar, vamos usar de fraternidade, de compreensão. Somos todos irmãos. Somos todos iguais. As diferenças são circunstanciais. Não há ninguém melhor que ninguém. Vamos nos assistir. Vamos nos dar apoio, sempre. Sempre uma camaradagem, sempre amizade. O inimigo não serve para nada. O ódio não leva a nada. O ódio leva à destruição. E a destruição pode ser a minha, a sua. Vamos viver em paz. Todos nós. Não há nenhum motivo para sermos inimigos. Vamos ser amigos. Muito obrigado. Felicidades.